Niki, tudo bem? Tudo ótimo. Nessa sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Você é supersticiosa? Não muito. Não? Não me considero muito supersticiosa. Aí vocês também vão se perguntar, o que uma psicóloga tá fazendo aqui nesse dia de superstição? O quê? O que isso tem a ver com o psíquico O que humano? tem a ver? Exatamente isso. Porque, na verdade, como eu falei agora, as pessoas muitas vezes acreditam e esse acreditar faz com que elas façam coisas ou então deixem de fazer coisas. Isso nos molda um pouquinho também, né? Sim, fala muito de nós, Isso. não é, Tiago? Exatamente. É do ser humano ser um pouco supersticioso no sentido de ter algum ritual, alguma crença, né? E achar que isso ou traz sorte, ou traz azar, até uma construção e parte da própria cultura. Agora, quando isso se torna algo que impacta na qualidade de vida, então eu preciso fazer esse ritual específico, não posso nunca passar embaixo de uma escada. Sexta-feira 13 eu tenho certeza que vai dar tudo errado na minha vida. Então, essas crenças pode mostrar essa insegurança da própria pessoa e numa tentativa de ter controle, que é totalmente irrisório, nós não temos controle. E é isso que eu falava, que você no seu Instagram, você colocou essa linha que você segue. Isso, existencialismo. Isso. Exatamente. Tem comportamental, tem existencialismo, tem um monte de Psicanálise, psicanálise e assim por diante. Isso. Nessa linha, a gente entende que por mais que você pense em algumas coisas, até ontem a gente estava conversando que a gente pensa com muito mais intensidade numa parte negativa. Não é? Sim. E aí, quando você pensa nisso tudo, você começa a criar coisas na sua vida que às vezes nem vão acontecer. Isso, a ansiedade, essa insegurança, essa necessidade de antecipação. Na psicologia, então nós estudamos o comportamento de uma forma mais científica, mas dentro do existencialismo, que é essa abordagem que eu atuo, nós vamos entender, alguns filósofos vão dizer assim, não existe destino para a realidade humana. Então, sorte ou azar somos nós que construímos. Isso é até um pouco duro, um pouco difícil de, né? Mas é como se você criasse uma situação que te levou daquele lugar. A consequência, exatamente. A ação e a consequência das nossas escolhas. A responsabilidade daquilo que eu escolhi. Então, se eu acredito que a sexta-feira 13, por exemplo, vai me dar sorte, vai depender de como eu estou encarando isso, da minha crença, do sentido que eu dou a este fato. Não existe sorte ou azar em si, porque uma pessoa pode viver uma situação, outra pessoa a mesma situação. Cada uma vai visualizar e compreender, uma como sorte, outra como azar. Como azar. Você sabe que muita gente também usa o número 13 como sorte com azar. Esqueçam a questão política, tá? Esqueçam isso. Tô dizendo o número 13. E aí tem gente que vai sentar num banco, por exemplo, de ônibus, de avião, e fala assim, ai meu Deus, número 13, me dar azar, vai acontecer alguma coisa. E tem gente que fala assim, não, vou sentar no 13 porque me dá sorte. Então, são percepções que as pessoas têm. São percepções e são sentido, né? É o sentido que nós damos. Nada existe um sentido pré-existente. Sim. O sentido é o que cada sujeito vai dar para aquela realidade. O gato preto vai dar azar, Eu ia falar do gato preto. Tadinho dos gatinhos, né? Não é? E aí, então, assim, nada em si tem aquele sentido. Somos nós que vamos lidar com isso. Sim. O que nós precisamos compreender? O controle e essa falsa sensação de controle. Então, quando nós queremos antecipar o futuro ou controlar algumas ações, o destino ou tantas coisas que não temos esse controle. Então, esses rituais, eles acontecem desde que o mundo é mundo. Sim. Né? Nós nos apegamos, às vezes, a um ou outro detalhe e tá tudo bem. Isso fala sobre a condição humana. Sim. Agora, pode agravar para de repente uma psicopatologia, uma condição de trazer sofrimento para esse sujeito quando fica muito focado e condicionado a esses rituais. E é isso que eu ia falar, porque muitas vezes quando você, na verdade, precisa que aconteça uma coisa para você fazer outra. Você precisa que você tenha o seu amuleto
para que você consiga fazer as coisas. Nenhum gato pode passar na sua frente se você for fazer tal coisa. Então, assim, quando você se condiciona a uma coisa e não vai fazer, aí é preocupante. Não sei, exatamente, Thiago, porque aí a gente deixa de viver o real. Porque aí eu fico ou pensando, eu não trouxe meu pé de coelho, né? Eu não... Nossa, da onde você tá tirando todas essas coisas que eu vou lembrando? Não é? A tradição tem muito dessas coisas, o coitado do coelho que pagou o pato ali, né? Sim, daí a pessoa, antigamente tinha um chaveirinho de pé de coelho. Isso, nem sei se tem ainda. Você tem o chaveirinho de pé de coelho? Você que tá em casa nos acompanhando? Tem? Manda uma foto pra gente. 998-17-4202. Eu quero ver se... Trevo se de 4 folhas. Mas daí se achar o trevo de 4 folhas... Tem gente que tem de guardado, né? Isso, na carteira. Na carteira. Você tem? Você que tá acompanhando a gente tem? Manda pra gente no nosso WhatsApp. Coloca o WhatsApp pra gente ali, Alisson. Porque eu acho interessante. Sim. Porque a gente tem um universo enorme de pessoas que vivem essas superstições de maneira intensa. E assim, é muito legal quando isso traz... É ruim quando a gente fica refém. Então, o sentido, como a gente estava dizendo, nossa, agora vai dar tudo errado porque eu estou sem o meu amuleto da sorte. Ou, agora vai dar certo porque eu estou com o meu amuleto da sorte. Compreender essa realidade, mas principalmente não me projetar tanto para o futuro e nem focar tanto no passado. Viver o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente acaba se prendendo em algumas situações e esquecendo do que está acontecendo de fato. Mas, ao mesmo tempo, como você até citou, eu acho que é importante só a gente recapitular, que esse tipo de prática, esse tipo de crença, literalmente, é o que molda as pessoas. Porque, por exemplo, o umbigo do bebê, que você não pode fazer isso, você não pode enterrar onde o gato pode pegar. Sabe essas coisas? Elas moldam o que a gente... Uma cultura. É isso, do jeito que as pessoas lidam com as coisas, né? Exatamente. Então, nós somos parte da cultura. Nós fazemos a cultura, somos influenciados e influenciamos. Né? Então, é justamente a gente olhar isso, até que ponto que isso me constitui, a ponto de não me prejudicar ou de eu não ficar refém ou ter algum adoecimento e sofrimento em decorrência disso. Né? Somos livres, autônomos e protagonistas da nossa história. Mas ao mesmo tempo, Monique, eu fico pensando assim, se vai ter um paciente lá e fala assim, não, doutora, vou fazer isso, porque tal coisa não pode acontecer. Para você lidar com isso também é uma coisa complicada, porque você está lidando com o que as pessoas acreditam, né? E aí é um trabalho de você remoldar essas Thiago, ideias. Perfeito. E é aí que a ciência psicológica entra, porque por mais que seja uma cultura e uma tradição, do gato preto, etc, etc, o todo na psicoterapia é individual. Então, dentro do setting terapêutico, a gente vai olhar para aquela realidade, para aquela crença e para aquela verdade única do paciente. Porque se ele acredita que aquilo vai fazer mal, isso vai fazer mal. Se ele acredita que aquilo vai fazer bem, isso vai fazer bem. É existencialismo. Isso. Faz parte dele. Isso mesmo, isso mesmo. Coisa interessante. Porque nós somos únicos. Então, ninguém é igual ou acredita nas mesmas coisas. Somos todos diferentes. Primeira coisa que eu perguntei pra ela, né? É supersticiosa? Ela, mais ou menos. Não é supersticiosa. Não. Mas eu acho que todo mundo tende a, às vezes, fazer alguma coisa, não fazer aquilo. Talvez a intuição diga muito. As pessoas, às vezes, podem confundir a intuição com essa crença, porque tá tudo misturado, né, Monique? A intuição é essa capacidade mesmo humana e isso a ciência vai explicar, né? O conhecimento científico como realmente essa possibilidade de intuir, né? Digamos assim, o nosso sexto sentido, aí nós temos os 5 órgãos dos sentidos e mais aquela... intuitivamente a nossa consciência capta algo bom ou algo não tão bom. Mas isso é científico. Isso é comprovado. Isso. Mas nós também somos feitos pela cultura e pela tradição, que isso é do outro, do ambiente, do sistema, né? E isso vai nos afetar, mas o sentido que eu dou é meu, único e particular.